de Angola não é o colono. O grande problema de Angola é o MPLA. Mas não podemos fugir à realidade e omitir a verdade. Uma vez que estamos a falar do terceiro mandato de vários presidentes africanos, nós queríamos inicialmente tocar neste ponto também. O mandato de João Lourenço, será que João Lourenço, o que se tem dito, porque ele até agora não disse nada, o partido dele, não sei se também já disse alguma coisa, ou está a trabalhar no dossiê. Terceiro mandato para João Lourenço. Quanta probabilidade existe que ele possa exigir o terceiro mandato? José Gama. É assim, em política, às vezes, os políticos não precisam de falar o que querem. Mas eles só podem ser entendidos pelos sinais que eles vão dando. É o que acontece em Angola. O presidente João Lourenço não diz que quer ir para um terceiro mandato, mas dá sinais. Quais são os sinais que ele está a dar até agora? Quando fomos para as eleições durante a campanha, ele disse que não se governa em 10 anos. Quem diz isso, que não se governa em 10 anos, ele estava no quinto ano, estava a caminho do sexto, né? Quando ele avisa isto, ele está a dizer que está inconformado com 10 anos, com 2 mandatos. O presidente disse que queria mais 20% dos assentos ou de votação comparando a de 2017. 2017, com fraude ou sem fraude, os resultados atribuídos eram 60. E ele falava na campanha em 20. 60 mais 20 dá 80. Quem quer 80% dos resultados eleitorais é para quê? Para alterar a Constituição. Outro sinal que ele deu, quando em 2021, creio que em meados ou abril, fizeram aquela alteraçãozinha na Constituição, o que é que ele mexeu? Ele mexeu na figura do vice-presidente e limitou os mandatos. Antigamente, o vice-presidente só tinha direito a 2 mandatos. Ele pôs para mandato ilimitado. Aquilo serve para quê? Vai ter uma utilidade mais à frente. O presidente, outro sinal que ele dá, está a fazer essas alianças com os juízes, apostar em João Leonardo. Por quê? Porque ele percebeu que no fim do dia, quem legitima os resultados eleitorais em Angola é o Tribunal Constitucional. Quem nomeia os juízes, quem faz os concursos para indicação de juízes é João Leonardo, que tem o apoio do presidente. Quer dizer que o presidente, por via de João Leonardo, tem hoje os tribunais nas mãos. Quem está a sair do poder não fica preocupado em fazer coleção de juízes. Se está a fazer, é para ter alguma utilidade. O presidente, no início do seu mandato, o que é que ele fez? Engoliu, nacionalizou, trouxe para a esfera do Estado a TV Zimbo, a TV Palanca, as ZAP, que eram privadas. Quer dizer que ele tinha a TPA a nível do Estado, foi buscar mais reforço. Para quê? Para controlar tudo. O presidente começou a apostar em grupos econômicos, palos, etc. Para que servem esses grupos? Os líderes africanos, quando estão no poder, eles depois criam esses grupos paralelos. Para quê? Ele vai dar um contrato nesses grupos. Já se diz, já um estudo da Universidade Católica dizer que 90% ou 97% dos contratos em Angola, o presidente dá sem concurso público, adjudicação direta. Um concurso, se uma obra é 20 milhões de dólares, um exemplo,
Nós não sabemos até que ponto mandam inflacionar o preço e por detrás vão pôr aqueles dinheiros no tempo dos Santos era na FESA. Podem pôr numa empresa, sei lá, da onde, do partido e etc. E estes dinheiros depois vai servir para quê? Para o clientelismo, para o próprio presidente se aguentar. Funcionam depois como um saco azul. Portanto, há aqui muitos sinais que o presidente dá. Outra coisa também, ele está a criar uma lei, está a aprovar uma lei para que, doravante, as ONGs sejam controladas por um gabinete do seu, por um gabinete do seu office. Para que serve isso? No fim de mandato, quer dizer, ele está a lutar aqui com uma concorrência, porque as ditaduras não apreciam concorrência, elas anulam concorrência. Então, as ONGs são grupos de pressão. Então, ele já está aqui a cafricar as ONGs para não lhe perturbarem mais lá à frente. A ONG que mais à frente tentar criticá-lo, tentar lhe afrontar, é só ele ilegalizar, porque a nova lei permite que ele possa anular ou ilegalizar qualquer ONG, basta só ele acusar que praticou terrorismo ou praticou rebelião. Então, temos aqui muitos sinais. Ele pode não estar, o que ele não diz nas palavras, ele diz com gestos, ele diz com ações. Portanto, ninguém tem dúvida que o presidente João Lourenço quer ir para um terceiro mandato. Depois, quem quer ser substituído, arranja um candidato, mesmo ou começa a promover já candidatos ou preparar candidatos. Ele não está a promover candidatos. Pelo contrário, em lugares chaves, como vice-presidente, presidente do parlamento, ministro de Estado, está a pôr mulheres. As mulheres em África ou em Angola não disputam poder. Ele está a pôr pessoas, entidades, sem inspirações ou ambições políticas. Para quê? Para mais à frente dizer, epá, não tem aqui candidatos, vai a fulana, vai este. Quer dizer, ele está a criar um quadro, né? E outra coisa também que ele faz, o combate ao Adalberto. Aquele combate ao Adalberto era para quê? Era para afastar o Adalberto para não concorrer tanto em 2022 como em 2027. Né? Então, dá aqui muitos sinais, a forma como está agarrado, a forma como está a usar. Geralmente, os líderes, quando estão a sair do poder, né, para ele ser recordado como bem, é um mandato, o último mandato é um mandato de correções, é um mandato de reconciliação. Mas este mandato de João Lourenço não está nesse sentido. Está a ser um mandato de violência, de reprimir os jovens que criticam, como vemos aqui o Tanais e os outros, estão a ser reprimidos, está a castigar tudo o que afronta, que ele sente que é uma concorrência, uma afronta ao seu poder, ele põe na prisão. Portanto, está aqui um histórico de alguém que quer um terceiro mandato. Como vai ir? Aí é o Mas, problema dele. Mano Jica, eu penso que querias acrescentar algo, tens para acrescentar algo, mas eu queria só perguntar uma coisinha, depois Mano Jica agancha nesta pergunta que eu vou fazer aqui no Mano. Agora, vimos que o Gino Carneiro tentou avançar, tanto a sua hipótese também de se candidatar, e até tinha mesmo anunciado o senhor Venâncio que queria concorrer nas primárias do Congresso passado. eh, o partido será que vai permitir que João Lourenço se reapresente? Porque há dias ouvimos Dino Matrossa dizer aconselhar é melhor não se candidatar. O que é que está a acontecer ou qual é o cenário que poderemos, que devemos esperar do MPLA para com esta intenção de João Lourenço? Bom, estes partidos como o MPLA são fortes, mas ao mesmo tempo também são frágeis. São partidos em que o líder, para ser forte, ele precisa do Estado. Vimos no último mandato do Zé Eduardo dos Santos, quando ele sai do poder, fica apenas no partido. Ele tendo o partido, mas não tendo o Estado, ele é um líder fraco. O Zé Eduardo, já como líder do partido, no fim, o que aconteceu?
já ia para as reuniões, já era afrontado, já era desafiado, já era convidado a renunciar. Por quê? Porque ele não tinha o Estado nas mãos. Porque ele com o Estado serve de um elemento para premiar as pessoas, para oferecer nomeações. Quem lhe afrontar, ele castiga, exonerando. Agora, sem o Estado, ele não tem muita sobrevivência. É isso que o João Lourenço precisa notar. Em 2017, 27, Uhum. se ele sair, o partido vai saber que ele está à porta das eleições. E estando à porta das eleições de fim do mandato, vamos ter ali, vamos presenciar uma luta ou uma tensão entre ele e o partido e os veteranos que vão procurar lhe travar. Por quê? Porque ele depois, no fim do mandato, já não vai ter, as pessoas sabem que ele não vai ter o Estado para reprimir, para castigar, para tirar negócios, já não vai ter tempo de usar os tribunais para castigar ou inventar processos judiciais contra os outros. Então, aquele cenário vai provocar com que as pessoas eh, possam internamente lhe afrontar, né? Hum. E aí ele vai ficar fragilizado. Mesmo que ele saia da presidência e fique só apenas no partido durante algum tempo, ele já não tem um Estado, vão lhe afrontar, porque esses regimes só funcionam quando tu tens o Estado nas mãos. Sem Estado Nas mãos. não consegues manobrar. Mano Gica, nos refresca aqui um pouquinho com o que é que a nossa Constituição fala sobre esses aspectos das eleições, os mandatos, os poderes. Traz-nos um refresh, mano. Exato, Mano Álvaro. O artigo 112 da Constituição angolana diz que as eleições devem ser convocadas até os 90 dias antes do termo do mandato do Presidente da República. Mas quando você olha para a segunda seção, que é o artigo 113, que é diretamente com o mandato, ele não é claro, porque diz assim: o mandato do Presidente da República tem duração de 5 anos, depois vírgula. Depois inicia com a sua tomada de posse e termina com a posse do novo eleito. E depois vem o ponto 2. Cada cidadão pode exercer até. Quando você diz cada cidadão pode exercer até 2 mandatos, você não está a dizer, é diferente que dizer que cada cidadão só deve exercer 2 mandatos. E aqui está a complexidade dessa Constituição que nos deixa sempre cair, porque ele diz assim: cada cidadão deve exercer até 2 mandatos como presidente da República. Então, este até dá um atenuante que, se você até não quiser ficar 2 mandatos, pode ficar 3. Este é o problema que nós não analisamos, porque essa Constituição, aquilo que se diz, é mesmo atípica. Ela é mesmo atípica quando nós olhamos dela por profundidade, porque a língua portuguesa às vezes carece de certos esclarecimentos, porque quando você diz até, você não está a dizer que não é. Porque se a Uhum. Constituição dissesse o cidadão que ser presidente da República depois de 2 mandatos é ilegal, aí estaríamos perante a situações pontuais. E só para dizer que a lei constitucional, o qual que a Constituição aponta para, também diz a mesma coisa. Hum. Eu pergunto a todos vocês, os dois, e aproveitando deste ponto que o Gica levanta da Constituição, é, Uhum. é, 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 o MPLA não tem número para mexer na Constituição, para alterar a Constituição. Também é outro É, problema. esse é um outro problema. Portanto, o espectro que tu nos explicaste, José Gama, sim, ele tem essa vontade, ele tem essa pretesa, ele tem os poderes, não é? Até certo ponto, mas quando ele for no Parlamento para mexer na lei constitucional, ele vai encontrar um barrote. Agora, tu disseste que não, o MPLA é poderoso, tem poder, entre eles lá dentro do partido, não é? Eles podem conseguir Uhum. cozinhar e se convencer entre eles com os métodos que nós sabemos. Mas agora, olhando os números, porque tem a outra oposição, será que a UNITA iria ceder o MPLA desta vez jogar essa carta de mudar a Constituição para o terceiro mandato?
esta pergunta faço aos dois. Bom, Quem estiver. Por Sim, favor. José. ele tem duas formas de ir para um terceiro mandato, uma direta e outra indireta. A direta é alterando a Constituição para um terceiro mandato, não tem os números suficientes de deputados, mas pode corromper alguns, pode puxar os deputados da FNLA, pode puxar alguns da UNITA, nas listas da UNITA tem muitos independentes, Yeah. pode namorar um a um, né, dando depois dinheiros, ofertas, etc. Mas é arriscado porque o presidente está num quadro agora de ausência de credibilidade, as pessoas não. Não acredito. Deputados da UNITA tiveram o exemplo do Fernando Heitor, que negociou em 2017, deram-lhe uma pasta para ser administrador de um banco, um ano depois foi corrido, e tantos outros que foram prometidos cargos e coisas. O presidente tem essa debilidade de não honrar compromissos políticos, tem essa via, que é muito apertada, tem a segunda via indireta, que é ele em 2027 não concorre diretamente, coloca ali alguém como presidente, como candidato, pode colocar também uma outra pessoa como vice-presidente, basta só ele estar na lista de candidatos do partido dele, o MPLA. O que é que a Constituição diz? Que depois da tomada de posse, basta que se o presidente e o vice-presidente eleitos saírem do poder ou por alguma razão pessoal, o partido que ganha pode, das suas listas, escolher alguém. E este mandato vai ser do presidente que ganhou. Quer dizer, o partido que ganha, neste caso o MPLA, vamos supor, mesmo que ele ganhe com uma minoria, pode voltar a indicar o João Lourenço para se dar continuidade daquele mandato. O Giga, de pouco tempo, disse uma coisa interessante quando descreveu sobre o mandato. Quando é que começa? Com a tomada de posse. O MPLA o que é que vai dizer? Que isto não se chama mandato, que não foi o João Lourenço que tomou posse foi o presidente Tavares, o presidente Manuel Lome, o presidente Antônio, é que tomou posse. É o mandato daquele. Ele só está a cumprir, ele está num quadro de presidente de exercício, mas vai até ao fim. Porque essa nova Constituição, ela praticamente anulou a possibilidade de haver eleições antecipadas. Se o presidente e o vice saem do poder, né, ou renunciam, em países normal, realizava-se eleições antecipadas, ou melhor, novas eleições. Mas nesta não. Ele matou as eleições num quadro como este. Ele diz, não, vai um outro, porque ele assume que o mandato não é do presidente, o mandato é do partido. Então, ele, o presidente, poderá ir por essa segunda via. Mas, o artigo que está aí, acho que é o 132, na última linha, ele diz: basta apenas ter o parecer do Tribunal Constitucional. Só isso. Não precisa de voto, não precisa de partido, é o Constitucional. Daí que nós estamos a alertar as alianças que o presidente está a fazer à volta dos juízes, de ter os juízes consigo, proteger o Joel. Ele já está a colocar, já está a preparar. Esses juízes vão depois dar provavelmente poderão ser favoráveis. Tem um Carlos Cavoquila que tem processos de corrupção e o presidente lhe colocou como juiz conselheiro do Tribunal Supremo, né? Ele agora está endividado. O presidente fez-lhe um favor agora. Amanhã, quando o presidente ir por esta via, ele vai, o Cavoquila e os outros, né, os que estão, sobretudo, no Tribunal Constitucional, vão dar pareceres favoráveis. Mas também há riscos de esses juízes ganharem consciência, tornarem-se juízes de cumprir apenas a Constituição, perceberem que o João Lourenço está no fim e deixarem-lhe cair. Eles perceberem, não, nós a dar continuidade deste homem aqui, vai ainda mais atrasar o país. Para o bem da nação, não vamos validar a permanência dele no poder. Daí que nós estamos a alertar. O presidente basta sair do poder com esta Constituição, nem que for uma semana, ele perde mesmo os seus poderes e a sua influência, perde o Estado, ele deixa de ter o Estado.
E esses juízes podem ver uma oportunidade de se livrar de João Lourenço, no sentido de não validarem a sua subida ao poder novamente, já que eles alegam que não é mandato, mas ele Uhum, vai, de facto, exercer tudo que o mandato lhe diz, mas ele vai dizer que não é mandato. uhum, uhum. Gica, tens a acrescentar, como é que tu vês isto? Não, olha, como já tivemos discutido anteriormente sobre a questão da Constituição, aliás, mas eu acho que, olhando também para aquilo que se falou na União Africana, e o próprio presidente João Lourenço, não sei se é por emoções, mas no seu primeiro mandato, quando fazia o seu papel conforme se esforça de um estadista na União Africana, o presidente João Lourenço, um dos seus pontos mais fortes era sobre a não alteração da Constituição para que se as pessoas fossem se perpetuar no poder. Então, tem que haver um certo descaramento, tem que haver uma outra agenda que não é a melhoria de Angola. Não é necessário, depois de nós termos o presidente dos Santos, o tempo que teve no poder, não era necessário, Manova. Não é Não era necessário. necessário. Sim. Sempre no segundo bloco, Hum. eu trago à tona a questão do para já. Há dias nós vimos o nosso, digamos assim, o homem do bloco, não é? Não é do bloco, o homem da Frente Patriótica, o Abel Chivucovuco, que diz que existem, sim, condições para que o para já seja, portanto, legalizado. E ele espera que seja legalizado. Caso não, então haverá consequências terríveis. E não só. Ele diz que em 2027 a coalição da Frente Patriótica será muito, muito, muito larga e muito forte. Eh, José Gama, o que é que tens a dizer Uhum. sobre o para já, o projeto do Abel Chivucovuco? Será que ele vai continuar aliado da UNITA? Estará mesmo presente no projeto Frente Patriótica? Não é que depois vamos ver que o Frente Patriótico ou Patriótica vai se desmoronar? Quais são possíveis outros nomes que poderão aparecer? A UNITA vai aparecer sempre com essa sua estratégia, Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA como candidato presidente, o Abel Chivucovuco será sempre ele o vice-presidente ou haverá uma alteração? O que é que você está a ver? Que cenário estamos a ver aí? Bom, para as eleições de 2022, houve um erro de cálculo do presidente João Lourenço, que é de não legalizar o para já servir Angola. No passado, a UNITA, quando perdesse, ou melhor, quando fôssemos para as eleições, e o que temos afirmado é que o MPLA, o que ele precisa é de criar um argumento para justificar a derrota do outro. Quer dizer, a UNITA está fraca, que a UNITA perdeu, o Chivucovuco saiu, e etc. Agora, em 2022, o Chivucovuco regressou para a UNITA. Legal ou não legal, mas regressou para a UNITA. Qual era a lógica? Se no passado você dizia que a UNITA perdeu porque o Chivucovuco saiu e formou um partido com 16 deputados, então nesta nova lógica é que se o Chivucovuco regressou, a UNITA vai ter que aumentar os deputados, o Chivucovuco vai trazer os 16 deputados que ele tinha de volta. O que o presidente deveria fazer? Deveria ter permitido a legalização do para já. Uhum. As pessoas poderão dizer, não, ele não manda nos tribunais. Nós sabemos, quem é angolano e vive em Angola sabe da realidade que quem manda nos tribunais é o presidente e o seu partido, ponto final. Hum. Na teoria não é, mas na prática é. O presidente falhou nos cálculos. Agora, quando um partido é chumbado de uma vez, já não pode ser legalizado com aquele nome, com aquelas siglas, com aqueles símbolos. Eu Uhum. penso que poderá fazer agora. O presidente, como viu que o Chivucovuco é um fator também de congregar as pessoas,
Eu penso que ele pode procurar legalizar o para já, porque se legalizando o para já, vai mexer com o ego do Chivucovuco, vai fazer com que ele, em 2027, concorra sozinho, sem a UNITA. Então, Uhum. ele depois, na hora de fazer as eleições, vai alegar que não, que a UNITA perdeu votos porque o Chivucovuco saiu desse projeto, concorreu sozinho. Mas só que legalizar agora o para já as pessoas também vão questionar. Ele já não pode legalizar o para já, porque já a comissão instaladora já foi chumbada, a menos que o presidente queira fazer uma espécie de favor, usem aí um outro argumento forte para poder avançar com a legalização do para já servir agora. Ok, Mano Jica. Exato. Mano Álvaro, o que eu vejo é que Abel Chivucovuco tentou o seu melhor, não foram legalizados, juntaram forças muito fortes, Filomeno, Adalberto, mas eu acredito sempre na força da pressão. Foi uma pressão muito forte, jamais vista no nosso país, e temos como consequência, então, aquilo que nós temos no nosso parlamento. O MPLA tem, sim senhora, o maior número de deputados, mas a oposição também tem um número que, se a oposição angolana dizer hoje que vai sair do parlamento em nome das crianças que são constantemente abusadas, não só sexualmente, mas todo tipo de abuso, e perante ao silêncio dos adultos angolanos, vai se notar um vazio no parlamento. Está a entender? Então daí é que nem que eles não voltarem como para já, voltarem como uma outra força. E atenção, há um outro partido que tinha muita força para entrar, que eu acho que é o Pei Django. Mas será que o Pei Django tinha mesmo essa força? Mas pronto, demonstrou, teve ali, mas foram para fora. E esses partidos também não vão desaparecer, esses indivíduos também vão se pendurar nas outras forças. Eu acho que tem que se criar uma força, porque essa é a minha percepção e a minha forma de ver, que o problema da Angola está identificado, meus irmãos. O problema da Angola é o partido que está a governar há muito tempo, que entre eles não se entende. Portanto, quem disse marimbondo não é o Adalberto, não é o Abel, não é o Clube Capa que escreveu, não foi o Benja, foi o presidente João Lourenço, em Portugal, que chamou os seus irmãos de marimbondo. Aí começou a divisão. E eles agora não se aguentam, portanto têm que sair do poder, vão resolver o vosso problema, mas Angola é chieto, vale lá, precisa de andar. Vamos aí nas autarquias, Manuel. Ok, vamos nas autarquias, mas antes de falar das autarquias, eu queria colocar aqui uma pergunta muito polêmica sobre esses movimentos que estamos a ver, os ativistas, a juventude, a própria opinião pública. Mas, meus amigos, estamos aqui, todos conosco, deem-me só um minuto. Eu quero pedir a todos vocês que estão aqui pela primeira vez, se é pela primeira vez mesmo que estás aqui a acompanhar esta nossa live, nós te estamos a pedir para te inscreveres no nosso canal e assinares ali, tocares no sino das anotações, para que toda vez que nós publicarmos, tu possas, portanto, receber a nossa portanto, tens acesso ao nosso conteúdo. E não só, queremos também que tu possas partilhar, porque ainda temos muito para falar nesta live. Partilha esta live para que muitas outras pessoas tenham acesso a este documento. E enquanto isso, vamos gozar aqui uns 40 segundos de uma marca angolana que, para quem conhece já o Benhaja, já conhece, mas eu quero mostrar para ti esta marca, e isto vai inspirar talvez as nossas manas que estão aqui. É uma nossa irmã que vive na Alemanha e ela trabalha com os tecidos africanos. Ela, portanto, propõe modelos standardizados, mas usando o nosso tecido africano. Vamos para este spot e voltamos aqui com as perguntas provocatórias.
Portanto, a pergunta provocatória que eu tenho para vocês, tanto faz José Gama e o Mano Jica, é a propósito, ultimamente nós vimos grandes manifestações, jovens ativistas, pessoas adultas ativistas, e vimos que a coisa estava a acontecer. O motor estava a funcionar. Vimos a última marcha, ou melhor, a última manifestação em que foram dispersados, não é, pela polícia. Aquela era uma manifestação que todos estávamos a pensar que seria mesmo, portanto, um sinal forte. E estamos a ver também, há outras pessoas que têm outros tipos de iniciativas, marcha pela paternidade, fuga à paternidade e por aí fora. Estamos a falar das eleições de 2027. Não será que nestes movimentos que estão aí em marcha poderá surgir uma outra agregação partidária? No caso, por exemplo, do Banza Hanza, que já fez um partido político. Como é que vocês estão a ler isso? Porque há mesmo ativistas que já estão a dizer: epá, eles foram movimentos para a libertação, agora estamos numa fase de transição, então tem que ser um outro grupo, uma outra geração, jovens políticos que têm que assumir as lides do país. Qual é a vossa percepção nesse cenário todo que estamos a assistir? Eu começo com José Gama e depois ao Gica. Quando nós vemos os Banza Anza e outros jovens a formarem, ter a ideia de formar partido, quer dizer que eles já não se revêem muito nos movimentos de libertação. Por quê? Os movimentos de libertação, eles têm características de partido-Estado. O MPLA é um partido-Estado. A própria UNITA é um partido-Estado. A forma dela se comportar é de partido-Estado. A UNITA tem hino, a UNITA tem banda musical, a UNITA tem empresas, a UNITA tem rádio, ela se comporta como um partido-Estado. E a UNITA tem protocolo, equipa de tem aquela estrutura que eles tinham na Jamba, eles transportaram aqui, ainda continuam a ter para o partido. E ela tem, e na UNITA há uma hierarquia, é uma hierarquia nesse sentido. E, portanto, os partidos, ela sente-se como se fosse também um Estado. Ela quando vai se relacionar com os outros grupos, ela trata eles, não vê como é que a UNITA faz as alianças, por exemplo, nas coligações. A UNITA nunca se funde com os outros partidos. Ela faz sempre uma aliança em que ela é o Estado e a forma como e o Estado olha para as outras estruturas como subunidade do Estado. Então, ela como Estado procura controlar as subunidades. Ela é que manda nas subunidades de Estado. Então, esses grupos de Banza-Anza são movimentos inorgânicos. Então, quando eles vão se relacionar com a UNITA, a UNITA lhes trata como subunidades e eles rejeitam, não querem que a UNITA os trate assim. Portanto, Querem que a UNITA estes jovens estavam à procura, portanto, de protagonismo dentro destes grupos políticos importantes que já existem e não estão a Sim, encontrar este espaço. eles querem que a UNITA os trate como um parceiro, não querem que a UNITA os trate como subunidades, como uma dependência. Então o que é que eles fazem? Vão procurar criar os seus próprios partidos. Dizem, não, eu não me revejo neste, porque este se entrar no poder vai se comportar idêntico ao MPLA, tem a mesma conduta. Então deixam de se rever nos movimentos de libertação. Os movimentos de libertação continuam a ser forças muito fechadas. O MPLA é fechado, democracia é interna, a UNITA também é um partido fechado, a FNLA é fechado. Esses jovens querem partidos abertos, em que eles possam criticar, possam fazer as suas observações sem serem censurados. Daí que eles procuram não ir mais nos partidos e ter a sua própria formação. Isto é um fenómeno. Está a acontecer aqui na África do Sul, saiu o Júlio Malema do ANC, criou o FF, que é o Partido da Liberdade de Coisa, aconteceu em Moçambique, saiu um grupo não da Frelimo, mas sim da Renamo, criou o MDM, na própria Guiné-Bissau, essa coligação que apoia o Sissoko
saíram do PAIGC. Em muitos países, acho que na Namíbia também está a acontecer a mesma coisa. Portanto, é um fenómeno que acontece, porque nós, o que é que vai É acontecer? geracional. Geracional, e mais à frente vamos começar a observar a morte desses movimentos de libertação, porque Hum. eles não vão sobreviver. A história já provou, a nível do mundo, parece-me que só são 4 partidos que sobreviveram, que têm aí 200 anos, que é um dos partidos da Inglaterra, que é um partido lá nos Estados Unidos, Nos creio que é o Estados Unidos. Democrático, há um no Taiwan e há outro Na China. na China. Na China? Na Pois, China. há estudos que mostram estes partidos, movimentos, depois dos 60 anos, eles morrem, entram num Então, período de declínio. E é o que está a acontecer com o MPLA. Por quê? Por exemplo, a China é forte por quê? Porque o Partido Comunista consegue formar os seus líderes. Aquilo é como se fosse uma escola. E ele, hum, e esta consistência. No MPLA não formam ninguém. Apanham. O fulano falou bem na televisão, é repescado, ele entra. O fulano era bom aluno na universidade, lhe puxam. O que é que acontece? Essas pessoas estão dentro do MPLA, mas não estão dentro do espírito da política do MPLA. Então, ele não tem sentimento para com o MPLA, essa pessoa que foi puxada assim. Então, ele, quando vai subir nas estruturas, vai estar lá ele um dia deixa cair aquilo, porque aquilo não lhe diz nada. Ele entrou para ali porque lhe deram emprego, porque deram-lhe hum, dinheiro. Estás a hum, perceber? Então, é uhum, diferente aquele jovem que nasceu, por exemplo, um Nelita Quick, Adriano, que nasceram dentro da UNITA. A relação dele é sentimental, antes de mais. Ele nasceu já sendo da UNITA. É como da muitos UNITA. em Luanda nascem a ser católico. Ele Uhum, vai na igreja já pequenino, só mais quando ele cresce é que percebe que não gosto. Afinal, não me revejo bem nessa igreja. Mas já é tarde, mas ele já tem o seu batismo por imposição na católica. Então, uhum, isto é o que vai acontecer com estes partidos, é o declínio destes movimentos de libertação. de libertação. E Mano aconteceu isso Gica. com, Não, Fala. não, não. Sim, conclua, meu mano. Aconteceu com. não, no Partido Comunista do México. Morreu, né? Tinha Uhum, 60 anos, ou quase 90 anos, veio uma outra geração, depois estes partidos, tudo é segredo. O José Eduardo dos Santos tinha negócios com a China, tinha negócios com a AB, era tudo segredo. João Lourenço hum, entrou, não conhece o segredo que o outro grupo fez. hum, No Partido hum, hum, Comunista Mexicano também era assim. Entrou um grupo, não conhecia os segredos que o outro fazia, experimentou fazer eleições verdadeiras, perdeu. Porque, afinal, hum. os outros faziam fraude. Ele acreditava que as eleições fossem normais. Caiu. É o que vai acontecer um dia no MPLA. No MPLA. Vai sair. O João Lourenço vai buscar, pelo menos aí, algumas pessoas que percebem de fraude eleitoral. Então, o indivíduo que está na CNE, o Damião, Damião qualquer coisa, que é o que faz os contratos com a Indra, etc. É um homem que percebe de corrupção. Há pouco tempo foi gratificado. Venderam-lhe ele tinha um prédio e deram-lhe esse negócio, vendeu a 20 milhões de dólares ao Tribunal Supremo. Mas aquele foi vendido ao Tribunal Supremo ou ao juiz do Tribunal Supremo? Foi vendido ao Tribunal Supremo, Ah, né? Era um prédio, o dono do prédio é um comissário da CNE, é o homem do MPLA, é um indivíduo que foi das FAPLA, disse que foi da segurança e representava o MPLA na CNE. E é o homem que o MPLA podia mudar de presidente da CNE, mas tinha sempre esse indivíduo aí, o hum, Damião. Então, hum, hum. ele foi premiado com esse negócio. Ok, ok. Mano Gica, o que é que tu tens a dizer sobre este movimento dos jovens e tal como estava já a explicar aqui? Agora, queria ver o teu entendimento. Qual é a leitura que tu fazes? Será que esses jovens vão ter pés, têm pernas para andar? Nós vemos, por exemplo, desculpa, eu vou ser um pouco direto, um Chiuto, por exemplo, que hoje não estamos a compreender qual é o que é que o Chiuto está a procurar. Ora vem criança de rua, agora está com paternidade.
depois está a criar aqui um movimento no WhatsApp, em primeiro a pátria, portanto, e depois tem os outros, o outro movimento dos jovens ali a darem sangue nessas manifestações. O que é que você está a ver? Qual é a tua visão, digamos assim, profética, mano? O que é que estás a ver? O que é que está acontecendo no país? Exato, mano. Portanto, nós temos que prestar bem atenção à Constituição angolana, no sentido de que, quando hoje se fala em revolução, e o José Gama falou bem da evolução, as coisas têm tendência por evoluir. A própria palavra revolução é parte de um princípio de que não estamos a olhar para uma situação sangrenta, mas estamos à procura de mudança e melhoria. Nós temos que ter uma revolução contra a Constituição angolana. E é emergente, porque se a Constituição angolana não muda, as chances de Banza Anza e outros manos entrarem no partido político vão entrar mesmo só pela subordinação, mas não vão ser pessoas que vão estar ali porque foi um deputado eleito sozinho. A Constituição não faz isso. E para os angolanos que vivem fora da Angola e que vivem a sonhar que a partir daqui vão ter partidos políticos, porque você tem que ter uma visão, vou ter partido político para fazer pressão ou para ir se candidatar. É uma falsa. Se não houver revolução da Constituição, eles não vão. Vou só dizer uma coisa. O artigo 110 da Constituição, elegibilidade. Ele diz assim: são elegíveis ao cargo de Presidente da República os cidadãos angolanos de origem com idade de 35 anos de idade, vem a vírgula, que residem habitualmente no país há 10 anos. Se o Mano Jica vai formar um partido político, já tinha que estar lá. O fim das eleições, quando em 2022, eu tinha que estar em Angola. Para quando chegamos em 2000, nem em 2027 eu vou ser capaz de me candidatar como presidente, só quando eu tiver lá 10 anos. Então, os nossos sonhos têm que ter direção. Nós precisamos de ter uma revolução. E isso eu não falo sozinho. O acadêmico James Susskind, futuras políticas, políticas do futuro. Enquanto não houver indivíduos individual a aparecerem por força individual, para representarem os demais, nós não vamos evoluir ali no nosso continente. Nota por uma questão que é falta de evolução. Ninguém na União Africana levanta os líderes e diz assim: como é que se chama aquele presidente? Me ajudem, meus irmãos. Não sei qual é o do Gabão, presidente do Gabão. As condições psicofísicas daquele indivíduo já não se adequam para ser presidente. Tá vendo? Mas ninguém na União Africana levanta e lhe diz assim: epa, meu irmão, você já não pode ser presidente porque não dá. Então, o realismo também é uma outra parte. Sendo assim, eu não vejo que há muita esperança. Pode funcionar como pressão. O Banza Anza e os outros jovens podem fazer, é uma nova dinâmica política, podem fazer, mas vai ser como pressão, porque essa Constituição favorece aquilo que o José Gama acabou de dizer, favorece somente os partidos com uma estrutura de partido-Estado, porque a UNITA, se entrar no poder, essa Constituição para ele está bom. A FENELA, se entrar no poder, essa Constituição para eles está bom. Eles nunca vão ter coragem de mudar essa Constituição, que diz que você até pode ter o segundo mandato e quem está há 10 anos fora da Angola não vai ser presidente. Por isso é que há um partido, um movimento de unidade nacional, MUNI, foram atirados no chão e serão atirados no chão novamente, porque o líder deles vive nos Estados Unidos da América. Não só a Constituição, o MPLA também não quer. Portanto, é deverasmente isso. Precisamos de revolução para evoluir o nosso país, mas não estamos a falar a sangrenta. Uma revolução pacífica que mude essa Constituição e chama-se a atenção aquele que esteve à frente da orquestra dessa Constituição. Essas pessoas estão vivas aí para fazermos uma revisão nacional e se mudar essa Constituição, porque está a nos trazer muitos problemas. Muitos problemas. Olha, vamos falar um pouquinho das autárquicas. A UNITA quer as autárquicas já no próximo ano. Será que o MPLA vai ceder? O MPLA vai se derrimir para que o próximo ano haja mesmo as autárquicas? Depois de vocês me responderem isso, vamos ter algumas chamadas aqui de alguns manos
que já tinham pedido, que queriam também fazer algumas perguntas ou opinar sobre aquilo que vocês estão aqui a dizer. Mas vamos primeiro nas autárquicas. Eh, José Gama, a UNITA quer 2024. O MPLA vai aceitar, o MPLA vai abrir mão. O projeto de alargar a administração territorial é um projeto que vai ter pernas, tem pernas para andar, ou vai mesmo esmoronar assim? José Gama. Bom, as autarquias, ah, já falamos da outra vez que as autarquias, as ditaduras, os regimes ditatoriais, desapreciam as autarquias porque é um sistema que impõe a partilha de poder. Há pronunciamentos do Bonito Sousa de 2012 a prometer autarquias. Em todos os anos eleitorais, o MPLA sempre promete autarquias. O João Lourenço, quando chegou ao poder, disse que iria realizar as autarquias dentro de 2 anos. Ele chega ao poder, ele percebe que as autarquias não prestam para nós, mas não presta no ponto de vista das ditaduras. E recuou. Ele hoje já nem sequer fala em autarquias. Ficam no jogo de empurra, o MPLA diz que é o governo que não está a trazer a lei e por aí fora. Já nos provou que não vai realizar as eleições autárquicas e o presidente até criou um instrumento de diversão e de atrapalhar a sua realização. O que é que ele está a propor? Nós antes temos atualmente cerca de 160 municípios e o presidente está a propor para que passamos a ter 500, não é isso? Ao termos 500 municípios, o próximo passo qual é? A Constituição o que é que diz? Diz que Angola tem 18 províncias. Né? Então, vais realizar, ele faz essa proposta, depois vamos ter que alterar de qualquer das formas a Constituição para estarem conforme à nova configuração das províncias. Porque a Constituição fala em número de deputados, número do país, ou número de províncias, municípios. Então vamos ter que alterar isso. Então ele põe o país a se divertir com número de províncias, número de municípios e com isso atrasa mais as autarquias. Porque não, nesse momento vai dizer não podemos ainda ir para as autarquias porque ainda estamos a dividir o país, estamos a decidir quais são as autarquias, onde é que vai se realizar autarquias. E aliás, o presidente, houve uma altura que dizia que seriam muitas autarquias, né? Que não se pode realizar as autarquias só num dia, porque tem que ser várias, porque fez um argumento assim. Se com 160 não estava a aguentar, agora imagina com 500 municípios. Cada município tem uma CNE, quer dizer que doravante ele vai passar a ter 500 sedes de CNEs, 500 presidentes de CNEs. O dinheiro vai aumentar. Então, isso depois requer sentar com especialistas, etc. Então, estamos a ver aqui um pacote de atraso das autarquias que o presidente fez. Para responder à questão colocada, não vamos ter eleições assim tão cedo, porque cada ano que passa, o presidente da República inventa uma diversão para nos desencaminhar do propósito das autarquias. Mano Gica. Exato. E se nós apreciarmos e se nós olharmos as atitudes que têm estado a dever do partido MPLA sobre o poder local, já está em exercício. Primeiro vieram com o PIM. O PIM está em exercício na mão dos administradores que estão à frente da zona local. Agora, recentemente, foi dado uma lei que foi dado alguns poderes a esses municípios. Um poderzinho administrativo. Quer dizer, paulatinamente, para o inglês ver, para os que estão de fora ver, o MPLA já está a fazer o poder local através daquilo que é a sua forma de ser. E está a mostrar aos outros que não vai dividir só. Eu digo uma coisa, é na Casa das Leis que se discute e com românticos nós não vamos resolver os problemas. Está aqui o José Gama, não me deixa mentir. Na África do Sul, Malema tira o sono, a BBC, CNN, vários canais disseram que ele não tinha futuro, mas é um grande homem de pressão,
uma dimensão rebelde, porque essa palavra rebelde em nós os angolanos entra como pessoa não grata, vai-se logo buscar o Dr. Jonas Savimbi. Aqui na Inglaterra é muito carismático, porque os rebeldes na Inglaterra são os que fazem o país andar. Só para dar uma ideia, esse primeiro-ministro que está no poder é rebelde, deu uma facada no Boris Johnson e foi para o poder. Então Jonas Savimbi aqui é bem apreciado como rebelde. Só nós não temos uma cultura de rebeldia no parlamento. Não é lutar, não é nada, mas demonstrar a insatisfação em certos extremos e tomar medidas. Só se isso não acontecer, as autarquias é mesmo uma miragem, não vai acontecer, não é vontade do MPLA. Todos eles que passaram no MPLA, desde Antônio Agostinho, né, diziam sempre que vão fazer administração local e sempre tiveram a deficiência, porque o comunista tem uma tendência, é o controle. Ele é aquele marido que controla tudo, ela está a ter dinheiro na mão, ele sente-se aflito. Se esse telefone ele não consegue funcionar, não quero isso, dá-me o telefone de botões. Então, tudo que eles não controlam, eles não gostam de dividir e vamos ficar mesmo assim, porque os outros estão ali, estão passivos e é o que temos. E é o que temos. Portanto, nós vamos passar para o bloco a seguir. Eu não sei se José Gama querias dar mais alguma chega ou podemos avançar no outro bloco. Não, só para dizer que, quanto às autarquias, o MPLA propõe um sistema de gradualismo. O que é o gradualismo? O gradualismo é ele fazer por etapas. Hoje experimenta fazer em Malães, amanhã experimenta fazer no Quilamba, depois experimenta fazer em Micões e por aí fora. Mas a verdade é como é Moçambique. Isto é um processo que pode levar 20 anos. É o que está acontecendo em Moçambique também. O sistema é gradualismo. E, na verdade, as ditaduras usam o gradualismo para dar impressão, como elas não gostam de autarquias, usam o gradualismo para simular que realizam e aceitam eleições autárquicas. Então, ele faz assim hoje num sítio, depois só daqui a 10 anos faz no outro e retarda sempre aquilo, usa isso como diversão. E é o modelo que o MPLA quer. Não quer o formato de Cabo Verde, que promove mais democracia, mais abertura e mais transparência, e prefere este de Moçambique, que é, no fundo, um modelo também de atraso das próprias autarquias, da sua implementação. Depois não tem data certa, ele pode implementar aquilo, temos 160 municípios, ele pode trazer as autarquias aqui, tudo em completo, ou melhor, para termos ela toda em todos os municípios, num período de 100 anos. Esse ano põe nesse município, outro ano assim, pode-nos gerir até 100 anos. Portanto, este modelo que está-se a propor de gradualismo para Angola não deveria merecer atenção de ninguém. Exato. Manuel. Sim, estava aqui a filtrar uma pergunta que chegou para aí para o José Gama. Vamos ouvir. Sim, boa noite, José Gama. Boa noite, o Álvaro Mendes e o Gica Tetemba. Bem, eu queria só fazer uma pergunta a José Gama para poder me esclarecer um pouco sobre o possível mandato, digamos, através de um marionete do João Lourenço na lista do MPLA, e terminando esse mandato, depois do João Lourenço ter cumprido já 2 mandatos, e ele vai depois num mandato de um marionete que poderá pôr ali na lista deles, e então será que a Constituição dá-lhe a possibilidade de poder se recandidatar para um outro mandato, já que cumpriu com os 2 primeiros mandatos que mandam, conforme manda a Constituição, e depois apanha um mandato ali como que, pronto, uma pequena boleia, e então voltar-se a recandidatar num outro mandato ou mais 2 mandatos à frente. Será que isso a Constituição permite? Não sei se percebeste, José Gama. Bom, nesse caso seria ele sair. Sim, portanto, a pergunta era, sim, objetivamente, é é como clara. aquilo.
É como aquilo que Sim, aconteceu, por exemplo, na Na Rússia, não Rússia, é? Sim, sim. a não. Constituição é clara. Ela diz que cada pessoa só tem direito a 2 mandatos consecutivos. Agora, creio que ele pode cumprir os 2 mandatos, depois sai e mais tarde voltar para um outro ou terceiro mandato de forma interrompida. Nesse sentido, penso que a Constituição dá-lhe esse acolhimento. Agora, só que ele sair, por se ficar fora 5 anos, até lá as coisas também mudam. A idade também conta muito para os candidatos. O presidente hoje tem quase 70, daqui a 5, ele vai ficar 5 anos fora, 75, depois vai voltar com 75, a caminho dos 80, já está cansadinho. Isso também, o partido também pode já não querer mais dele. O Putin conseguiu, porque o Putin ainda é conservado, não tem, pronto, está em boa forma, tinha o controle também daquilo, e o Putin é um líder, não diria assim carismático, mas ainda é aceitável porque é um líder, pronto, tem uma liderança que os russos gostam, que alguns russos gostam, que é de transmitir o orgulho russo, né? E no caso de Angola, não creio que seria muito arriscado o presidente ir para um cenário deste, porque temos que admitir aqui um fator que ele está num quadro em que perdeu popularidade. Vimos há dias na própria ele aí para a sua província onde ele nasceu. Nós que estamos na diáspora, ou aqueles mesmos que estão em Angola, quando vamos nos nossos bairros, no Rangel, no Marsala, no Kazenga, nossos vizinhos nos recebem bem. O dia que nos receberem com pedras e insultos, quer dizer que Estamos mal. temos problemas graves. Ou Uhum. fizemos mal a alguém, ou estão com reservas de nós. Então, quando vimos aquelas imagens do presidente aí para o Lupito, Benguela e as pessoas a zombarem, a falarem das suas, né? Darem-lhe um welcome negativo, foi preocupante, mostrou claramente que ele está num quadro de declínio total. Então, eu acho que o presidente não está, a situação não está favorável nesse momento para ele. Thank you, Mano Gica. Tá a ver que é bom sempre ter um partner e tal aqui que te auxilia. Mano Gica, não sei se tu queiras acrescentar sobre essa pergunta do nosso mano que chamou de Angola, mandou uma mensagem a partir de Angola, é o irmão Bambi. Temos Não, aqui uma outra não, chamada que está a não, vir, já respondeu mesmo tudo. já Já, respondeu tudo. Temos sim. uma chamada que está a vir dos Estados Unidos, vamos ouvir quem é. Está sim, boa noite, com quem estamos a falar? Aqui é o Paulo João. Paulo João, sim. Tenha bondade. Antes de mais, saudar os convidados. Ah, a minha questão, na verdade, tem 3 questões, não sei se será possível, mas é para tentar Ok. resumir. A primeira questão eu faço ao José Gama, que é a questão de criar uma academia, podemos dizer Academia Clube Capo ou Academia José Gama, porque infelizmente temos poucas pessoas desse calibre que conseguem trazer, desmistificar certas situações, né, que se passam à volta do nosso governo. Então, praticamente posso sugerir ao senhor José Gama que cria uma academia que é para formar também, que é para não cometer os erros que os outros cometeram, como o Zé Duque, que infelizmente saiu do poder e, epa, e acabou como acabou, infelizmente. E a outra questão é a questão de como a gente, né, como povo angolano, como tirar como a gente pode deixar cair o João Lourenço antes de 2027? Como obrigá-lo a sair do poder antes de 2027? Porque está demais, porque há uma frustração enorme da parte dos angolanos. Eu ficaria muito feliz ver o João Lourenço fora do poder. Praticamente seria uma maior felicidade do mundo. E a última questão que eu vou aqui dizer
Não, acho que ficamos nessas duas. Ficamos É. nessas duas. Ok, muito obrigado, muito sucinto e direto. José Gama, pode criar, será que era dos teus planos criar uma academia, José Gama? Já ocorreu ter um modelo idêntico, criar um instituto de estudos estratégicos, né? Nós aqui na África do Sul temos um de estudos de segurança que eu frequentei muito, junto com na altura estava a Paula Roque, a filha da Fátima Roque, era uma das pesquisadoras e estava muito presente e presenciei aquele modelo e achei que seria interessante para Angola e a importância que esses institutos têm é no seguinte, nós em Angola temos os serviços de inteligência, né? Temos os serviços de inteligência. Era importante, numa democracia, eles passarem também a cruzar informação com institutos independentes. Por exemplo, a população está zangada, tem havido manifestações, a inteligência angolana ela estuda esse fenómeno. Era bom, nos outros países, o que acontece? Ela própria também, inteligência, encomenda estudos de outras instituições para fazer comparação no sentido de ver se a sua análise está correta ou não. Isto também alimenta a democracia, é importante. E é algo que um dia no futuro poderíamos pensar. Outra coisa também é sobre como esforçar o presidente João Lourenço a sair do poder. Qual é o problema aqui? O problema qual é? É o presidente João Lourenço? É a Constituição? Eu penso que nós devemos... o problema também aqui está nas pessoas, que não têm a cultura democrática. E o que nós temos que ter no futuro é aprovarmos uma Constituição que possa responsabilizar o presidente, porque nós temos uma instituição em que o presidente diante dela é irresponsável. Ele só assume o que é positivo, Tudo o que é erros, ele não assume. Por isso é que temos aquela lei que diz que depois de 5 anos o presidente não pode ser tocado, o ex-presidente, aliás, não pode ser perturbado pela justiça. Mas mesmo assim, é um caminho que pode valer para a sua destituição. A própria bancada parlamentar do MPLA, eles nunca irão fazer isso, mas os deputados podem começar a avançar com processos para demover o presidente do poder. E neste momento já há alguns elementos de evidência que o presidente tem estado a violar a Constituição. Há um artigo, já não lembro qual é, se é o 8, 8º, que diz que o presidente é o garante do funcionamento das instituições. Quando ele apadrinha esses casos de João Leonardo, juízes corruptos, para se manterem no poder, quando ele faz interferência, quando está a dar posse a um juiz e dá ordem ao juiz para não cumprir a Constituição, mas sim para, doravante, validar os contratos, por vezes fechar os olhos, ele está-se a demitir das suas responsabilidades. Quando a Polícia Nacional mata cerca de 200 pessoas e não há justiça para com estas, e o presidente, como comandante em chefe, na sua qualidade de garante das instituições, não incentiva a PGR a mover ações contra estes executores, ele está a sair da linha. Penso que a bancada parlamentar do MPLA pode se unir com a da UNITA e de outros para aprovar uma moção de censura e começar a debater a destituição do presidente. É normal. Se ele não está a dar conta do recado, né, ele pode sair, pode ser destituído, porque o presidente, quem manda no presidente é o povo. Se o povo não quer, por via dos seus representantes legais e legítimos, que são os deputados, pode ser desalojado do poder. Eu penso que por essa via pode-se tentar, embora, como disse no início, a bancada parlamentar do MPLA não vai aceitar, mas é algo que pode começar a ser ensaiado. Agora, as vias que não pode ser, que ele não pode ser tirado do poder são pelas vias violentas. As vias violentas não servem porque depois há aquele descontrole, né? Nós já vimos na Revolução Francesa que a monarquia foi deposta, depois vimos aqueles movimentos
liderados pelo, como é o nome dele? Não é Jacobino, esquece-me o nome, de um advogado, que depois cada um começou a seguir uns aos outros. Vimos isso também na Guiné-Bissau, um dá golpe de Estado, esse não se revê naquele, o outro também dá golpe, porque o golpe também atrai golpe. Portanto, nós também, verdade seja dita, nós angolanos não temos cultura de golpe de Estado, nem gostamos de golpe de Estado, não temos cultura de violência, temos uma cultura de paz. É isso que precisamos. Por isso, em caso de destituição do presidente, tem de ser mesmo pela Assembleia Nacional.